A Rádio Clube AM apresenta agora o programa Mensagem de Fé e Esperança. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Mensagem de Fé e Esperança, da Igreja Presbiteriana Independente de Mirandópolis, uma comunidade acolhedora. Boa tarde, Mirandópolis. Hoje, sexta-feira, estamos começando o programa Mensagem de Fé e Esperança. Parabéns, Felícia. Parabéns pra você. Muitas alegrias desejamos pra você. Vida muito longa e dinheiro te contando e um amor grande pro seu coração. Boa tarde, Mirandópolis. Estamos aqui mais uma vez para juntos levarmos ao ar o programa Mensagem de Fé e Esperança. Eu quero dedicar essa canção que vamos ouvir agora, Chuvas de Bênçãos, para a nossa irmã Felícia, que está aniversariando no dia de hoje. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas, chuvas de bênçãos do céu, gotas somente nós temos, chuvas orgamos a Deus. Eu quero chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Oh, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor, que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor. Bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas oramos. Eu quero chuva, diga! Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas oramos a Deus. Precisam da chuva do Senhor. Quantos precisam da chuva do Senhor? Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos. Eu quero chuva. Bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Precisamos da tua chuva, Senhor, sim, Senhor, e Ele nos enviará a chuva em justa medida. Eu quero chuva. Para a nossa meditação no dia de hoje, nós vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23. E esse trecho dessa carta do apóstolo Paulo traz como título A Fé Heróica de Moisés. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o seu povo do que
participar por algum tempo do gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. E que mais direi? Pois que faltará o tempo. Se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento por alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós temos aqui, nesse texto de Hebreus, mais uma vez, o nome e a lembrança de vários personagens bíblicos que tiveram suas vidas registradas na história pelo fato de que creram em Deus, pelo fato de que tiveram fé. No versículo de número 23, Moisés é colocado como alguém que foi salvo da morte pela fé. Obviamente pela fé de sua mãe, de seus pais, que sabedores de que Faraó intentava matar os meninos egípcios, teve a sabedoria de esconder Moisés e o fez num lugar também escolhido, onde a filha de Faraó costumava se banhar. E esta, vendo a criança, compadeceu-se dela e foi usada por Deus para salvar a vida de Moisés. E então Moisés foi criado pela filha de Faraó. Aquele que queria matá-lo acabou sustentando-o até a sua maioridade. Pela fé, depois de adulto, Moisés, sabendo da sua origem, recusou o título nobre de filho da filha de Faraó e, pelo contrário, escolheu viver com o seu povo, com o povo de Deus. Escolheu sofrer com o seu povo, a ter por algum tempo o gozo do pecado. Preferiu sofrer com o povo de Deus do que usufruir dos tesouros de Faraó. Pela fé também, Moisés levou o povo de Deus para fora do Egito, conduzindo-o pelo deserto até a entrada da terra prometida. Porque, diz o versículo de número 27, ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Ou seja, embora Moisés não estivesse vendo a presença de Deus, ele sabia que a presença de Deus estava com ele. Embora não vendo, ele sabia que Deus estava caminhando com ele. Embora não vendo, ele tinha a plena certeza de que estava cumprindo uma missão que recebera de Deus, como aconteceu
na sarça, quando Deus se manifestou a Moisés, chamando-o para esta missão de levar o povo de Israel para fora da escravidão, para a terra da liberdade, para a terra prometida. Pela fé, Moisés levou o seu povo a celebrar a Páscoa na noite em que o anjo da morte visitou as casas dos egípcios, matando todos os primogênitos, e assim, pela fé, os primogênitos dos filhos dos hebreus foram salvos. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao outro lado. Pela fé, eles atravessaram o Mar Vermelho a seco. E os egípcios que intentaram fazer o mesmo, segundo o versículo de número 29, vindo logo atrás, morreram. Pela fé, o povo de Israel não lutou para derrubar o muro de Jericó, apenas obedeceu a palavra de Deus, rodeando-o por 7 vezes, segundo a Escritura Sagrada, e o muro caiu. Pela fé, Raabe, que era moradora de Jericó, recebeu os espias e, portanto, foi salva da morte, que os seus conterrâneos não puderam se salvar porque não creram em Deus. Depois de tantos testemunhos e de tantas testemunhas, o apóstolo Paulo exclama: "E o que mais direi?" E aí ele passa a falar de outros personagens que tiveram suas vidas transformadas, suas vidas mudadas, outros personagens que enfrentaram a morte, que enfrentaram perigos, mas o fizeram pela fé, e pela fé eles obtiveram a justificação de suas vidas. E ele encerra dizendo no versículo 39 a 40, ele diz: esses personagens, pessoas que creram em Deus, o mundo não era digno deles. E encerra dizendo: e todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, eles ainda não alcançaram a promessa, porque a promessa se cumpriu na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que no verso de número 40, o apóstolo Paulo diz: visto que Deus provera coisa melhor a nosso respeito, pois nós temos o privilégio de ter sabido já que Jesus veio, de ter em nossas mãos as Sagradas Escrituras, principalmente do Novo Testamento, que testemunham que Jesus Cristo veio para ser o Salvador da humanidade. E agora, a nossa fé deve ser direcionada para a promessa que se cumpriu em Jesus Cristo, mas também direcionada para a promessa que há de cumprir-se em Jesus Cristo quando Ele voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Portanto, querido ouvinte, é preciso que você creia em Deus, é preciso que você caminhe na direção de Deus, é preciso que você conheça a palavra de Deus. E encerrando essa meditação, lembrando as palavras do apóstolo Paulo: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aproxime-se de Deus com fé. Eu ofereço uma música para Felícia, uma nova história. E até amanhã, se Deus quiser. Sai de tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas no céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova
perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Você acabou de ouvir o programa Mensagem de Fé e Esperança, da Igreja Presbiteriana Independente de Mirandópolis, uma comunidade acolhedora, de segunda a sábado, sempre às 13 horas.